Fala aí, turma! Deixa eu arrumar aqui minha luz que tá batendo aqui. Nossa! Que iluminação é essa? Muito forte. Caramba, que iluminação forte é essa aqui, gente? Fala, turma! Bora! Deixa eu arrumar minha iluminação aqui que tá dando um reflexo aqui muito estranho. Pera aí, deixa eu apagar esse trem aqui. Aê, agora sim, agora sim. É isso aí, galera. Como prometido, mais uma live hoje. A de manhã foi punk, hein? A de manhã foi punk, gente. A live de logo cedo foi punk. Então, para vocês aí que perderam a live da manhã, ela ficou salva aí no feed para vocês sobre as primeiras impressões da nova instrução normativa do INSS, instrução normativa 128. E aí eu vou fazer 2 lives por dia, né? Eu já coloquei no feed. Eu coloquei no feed aí para vocês o calendário das lives. Então tem aí no feed, vai lá, faz uma marcação lá para você não se esquecer aí do nosso calendário das nossas lives, certo? Boa noite todo mundo. A live agora vai ser curtinha porque daqui a pouco eu começo a minha aula lá na pós-graduação da Jurídica, que por incrível que pareça, a aula da turma de hoje já vai estar super atualizada com a IN 128, então a galera nem sabe disso ainda, mas como a minha aula com eles são todas ao vivo, já atualizei tudo aqui e tá show de bola. E as inscrições da pós-graduação da Jurídica, que começou ontem as aulas começaram ontem, já estão abertas. Então vai lá no site da Jurídica, faça a sua inscrição na nossa pós-graduação, após todinha reformulada já com base, né, nos procedimentos administrativos atualizados do INSS. Bom, rapidinho porque eu preciso me recuperar porque meu dia foi punk. Eu tenho aula ainda das 7 até as 9. Bom, vamos lá. Como prometido, pinceladas da nova instrução normativa do INSS. Tanto a instrução normativa quanto as portarias. A título de curiosidade, tá bom? São 2.282 artigos no total. Pode botar a carinha de espanto aí. No total, são 2.282 artigos. A IN 128, ela tem... Quer anotar? Se vocês querem anotar, eu falo aí para vocês. No total, são 2.282 artigos. A IN 128, ela tem 674 artigos. A portaria 990, 211 artigos. Vamos lá. Para vocês terem a noção do que é ser previdenciarista, de verdade, tá? Para saber o que você faz ali em direito previdenciário. Então vamos. IN 128 de 2022, 674 artigos. Vai anotando. Portaria 990, 211 artigos. Portaria 991, 567 artigos. A portaria 991, 567 artigos. Portaria 992, 330 artigos. Portaria 993, 129 artigos. Tá fácil, tranquilo. Portaria 994, 14 artigos. Portaria 995, 60 artigos. Isso aí você tira de letra. Não sentada no banheiro, você tira de letra 60 artigos. Portaria 996, 81 artigos. Portaria 997, 31 artigos. Portaria 998, 90 artigos. E portaria 999, 95 artigos. Total, 2.282 artigos. E aí eu te faço uma pergunta, meu camarada. A IN 77 tinha 803 artigos. E os servidores não conheciam. Não conheciam. 7 anos e não conheceram. Agora eu tenho uma instrução normativa e uma calhamaço de portaria que dá um total de 2.282 artigos. Só que tem uma vantagem. Deixa eu recuperar o fôlego. Tem uma vantagem. Muitos artigos são repetidos.
um no outro. É isso mesmo. Eu até fiz um story aí que eu não entendo, não sei o que acontece, né? Alguns artigos são repetidos. Então você pega o artigo da IN 128, ele repete lá na 991, na portaria 991, que ele também repete lá na portaria 992. Então nós temos artigos repetidos, mas você tem que passar por todos. Se já não conheciam 803 artigos, imagine agora 2.282 artigos. Vida de previdenciarista não é fácil não, gente. Nós precisamos estudar as instruções normativas, porque é com base na instrução normativa e nas portarias, que é com base nelas que nós ali iremos materializar o direito dos nossos clientes. E aí o que eu resolvi fazer? Falei aqui da quantidade de artigos. Eu vou ditar para vocês aqui, vou falar para vocês o que trata cada portaria e eu vou falar de um tema específico. Também nas próximas lives eu vou falar de algo específico de cada portaria ou da instrução normativa, para a gente ali ter isso na mente na atuação do nosso dia a dia. A portaria 990, ela trata da questão de segurado. Segurado, filiação do segurado, comprovação e acerto de quinis. Então, se você tiver dúvida de como fazer prova de filiado, de inscrição, de contribuição, essas coisas todas, portaria 990, ela vai complementar o que está lá na IN 128. A portaria 991, ela é mais extensa, ela tem quase o tamanho da própria instrução normativa, porque a 991 ela tem 567 artigos. Ela trata dos benefícios em geral, de todos os benefícios previdenciários, benefícios extintos, ela trata de todos os benefícios no geral. E também trata ali da questão dos dependentes aos benefícios previdenciários. A portaria 992, ela trata da manutenção dos benefícios. O que é a manutenção dos benefícios? A transferência de benefício, a TBM, a manutenção de atualização de informações do benefício, a alteração do meio de pagamento pelo segurado. Se o segurado quer, ao invés de receber pelo cartão magnético, quer depositar o dinheiro na conta dele, trata lá da 992, da transferência disso daí, dos meios de pagamento, entre outras coisas. A 993, ela trata específica de processo administrativo previdenciário. Então eu quero entender mais sobre processo administrativo. A 993. 994 trata da acumulação dos benefícios. Você tem dúvida de acumular pensão por morte com benefício de aposentadoria, você tem dúvida de como acumular auxílio acidente com outro auxílio acidente, acumular benefício por incapacidade com auxílio acidente, a 994 ela vai te explicar isso daí. A 995 ela vai tratar para você dos acordos internacionais. Tá com dúvida do acordo internacional Brasil e Portugal, Brasil e Alemanha? 994, ela vai explicar para você todos os acordos internacionais. Isso daí foi bom, porque ela unificou todos os acordos internacionais. Isso eu achei bom, interessante. A 996 trata dos recursos e da fase recursal. Aí, para mim, isso gerou uma surpresa. Por que gerou uma surpresa a 996? Por que ela me gerou uma surpresa? Fase recursal, os procedimentos recursais, não é de competência do INSS, é de competência do Conselho de Recurso da Previdência Social. Eu confesso para vocês que eu não entendi o porquê que o INSS trouxe ali nessa portaria 996 disposições, inclusive do regimento interno do Conselho de Recurso, disposições sobre os recursos administrativos. Eu fiquei com medo quando eu vi isso daqui, porque o que tem ali, será que vem junto? Porque o Conselho de Recurso ele também está para editar a sua instrução normativa. Então, será que o que tem aqui, já nessa portaria 996, não é base para uma instrução normativa do Conselho de Recurso? Mas o Conselho de Recurso, ele é o único órgão de controle jurisdicional das decisões do INSS. Se ele é o órgão que faz o controle das decisões do INSS, não tem lógica, não tem sentido eu ter uma portaria editada pelo INSS que serve para um órgão que controla o INSS. Uai, não tem sentido.
Aí isso me deixou preocupado. Então a 996. A 997, ela vai tratar de revisão e da fase toda a fase revisional. Revisão de benefício da fase revisional. Lá na 997, ela tratou de uma forma bem interessante, né? Ela é exatamente, Jeff, colocar as barbas de molho aí. A 997, ela trata de uma coisa bem interessante, que é a questão de novos elementos, sobretudo no que toca ali para receber os atrasados no pedido de revisão administrativa. A 997, ela traz isso. Ela trouxe lá uma informação assim, o que não se considera novo elemento para gerar ali atrasados de uma eventual revisão administrativa desde a DER. Então ela trouxe isso daí que é muito interessante. Eu estou passando aqui para vocês só um resumão, porque como vocês viram aí no meu cronograma de lives, nessas lives aí eu vou falar especificamente de algumas coisas, tá? Especificadamente de algumas coisas. A 998 trata de compensação previdenciária entre os regimes previdenciários e a 999 reabilitação profissional. Ufa! Isso totalizamos 2.282 artigos em matéria previdenciária, em matéria administrativa. Lembrando que isso é matéria administrativa. Tudo que está aqui, o judiciário, se quiser, sendo provocado, pode declarar ilegal. E tem muita coisa ilegal, principalmente na parte de revisão, que incluíram lá decadência para todo tipo de ato de requerimento, de cancelamento, de revisão, disso, aquilo, outro, de benefício que não foi concedido, um monte de coisa. E isso já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o texto da lei que trouxe a decadência geral, o STF declarou inconstitucional. Então tá em uma das portarias, tá no próprio corpo da IN 128, como também na IN que trata de revisões, só que o STF já falou, olha, isso daí é inconstitucional. Então o judiciário vai passar por cima, porque o que está numa norma administrativa, o próprio Supremo Tribunal Federal já falou, já tratou que é inconstitucional essa decadência ampla e irrestrita que o INSS coloca. Dito isso, pontuado isso daqui, eu quero trazer para vocês duas coisas que vocês precisam ficar de orelha em pé, ou como diz o Jeff, com as barbas de molho. Duas coisas. Que tá lá que estão, né? Essas duas coisas, elas estão lá na IN 128. Artigo 46, 48 e 49. Então, que eu só vou falar para vocês aqui sobre esses dois artigos da IN, esses três artigos da IN 128. Tá bom? Mas, ó, gente, são 2.282 artigos. Vamos estudar essa bagaça aí, porque o negócio tá punk. Vamos estudar, vamos entender. Dia 9 de abril tem o meu curso com o professor Cláudio sobre a IN. A gente vai falar de muita coisa sobre a IN e do processo administrativo na nova IN. Mas vamos pegar muita coisa sobre a IN. Como é que eu faço para participar? No Store, Store, né? Não é History. No Store tem ali uma foto minha com ele, tem um link. É só clicar no link e já vai lá direto. Esse não tá na bio, esse tá no Store. Tá? Tá no Store. Tá bom? Eu e o professor Cláudio, tá bom? Dia 9 de abril, é das 9 da manhã às 5 da tarde. Eles vão ter acesso ao curso de forma ilimitada por 60 dias. Então, se você não puder participar, fica tranquilo que depois você assiste quando você quiser. O importante é você fazer a compra do curso. Vamos lá, aqui, artigo 46, anota aí. 46, 48 e 49. Isso eu achei interessante. E aí nós precisamos colocar as barbas de molho. Estão onde esses artigos? Lá na IN 128. Na IN 128, tá bom? O 46, ele trata da comprovação do vínculo empregatício urbano e rural com... Aí presta atenção.
Pega o papel e uma caneta aí se você quiser, né? Senão, você sabe o que você faz aí, qualquer coisa. Mas interessante é que você preste atenção. Artigo 46. Trata da comprovação do vínculo empregatício urbano ou rural com data de admissão a partir da data da instituição da CTPS digital. Eu não lembro o número da lei agora que instituiu a obrigatoriedade de todas as informações do empregador serem inseridas na CTPS digital. Mas presta atenção, pô Michel, se já é a CTPS digital, por que que eu tenho que me preocupar? Por que que eu tenho que me preocupar se é do empregador que tem que ali cadastrar as informações lá no e-social para o envio das informações ao INSS da CTPS digital? Se ele cadastrar errado, não vai para o seu CNIS. E aí é você que vai ter que comprovar isso daí. Já pensou? Artigo 46. Tá assim, ó. Observado o disposto lá nas seções 4 e 10 desse capítulo, para fins de comprovação junto ao INSS do vínculo empregatício urbano ou rural, com admissão a partir da data da instituição da CTPS digital, inciso 1, quando inexistir vínculo no CNIS, o empregado pode apresentar comprovante contendo o número do recibo eletrônico emitido pelo e-social, acompanhado de declaração com a devida assinatura e identificação do responsável pelas informações. Vínculo com data de admissão após a instituição da carteira de trabalho digital. E se a empresa não fez? E se a empresa não fez a anotação no e-social? Como é que o empregado vai comprovar? Como é que o empregado vai comprovar? Porque não vai estar no CNIS. Porque o CNIS vai ser alimentado com as informações do e-social. Como é que ele vai informar? Como é que ele vai ter o carimbo ali eletrônico emitido pelo e-social acompanhado de declaração do empregador? Com admissão após a data da CTPS digital. Olha outro que fala aqui, ó. Um documento expedido pelo Ministério do Trabalho que comprove a relação de emprego e remuneração oferida. Expedido pelo Ministério do Trabalho. Ou, aí a linha C ela ajuda. Ela fala, ó, ou com base nos documentos do artigo 19b lá do decreto 3048 de 99. Aí já ajuda, porque o rol é exemplificativo. Mas presta atenção nesse artigo 46, como ele é capcioso. Comecei a trabalhar hoje e já é a carteira digital, tudo bem? Já é CTPS digital, não tem mais CTPS física. A empresa faz através do e-social e eu estou lá trabalhando. Se eu não sei o que a empresa fez, aí eu tenho que comprovar. Agora vamos um pouquinho mais adiante. Vamos lá no 48 agora. Vou falar desse de mais um só. Do 48. Para fins de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade no CNIS do vínculo empregatício urbano ou rural. Aí vem a pegadinha. Com admissão e demissão. Admissão e demissão nesse lapso temporal anterior à data da instituição da CTPS. A comprovação anterior à CTPS digital, tá? A comprovação junto ao INSS far-se-á por um dos documentos por meio físico, contemporâneo ao exercício da atividade remunerada, ou seja, por um documento que ele trabalhou lá nos anos de 1982. Documento físico contemporâneo. E agora? Ah, mas é o documento de hoje. Não, é contemporâneo. Lá de 82, não tem que ser de hoje. 48. Ainda bem que essa instrução normativa é só uma instrução normativa e o judiciário passa por cima disso. Então toma cuidado nisso daqui.
A vantagem do 48 é utilizar ainda o extrato analítico do fundo de garantia para relativizar ali a extemporaneidade. O artigo 48, meio que ele, não vou falar que ele abduziu, meio que ele copiou a redação do artigo 10 da IN 77. Ele meio que copiou, só que ele foi mais claro. Ele falou, olha, documento contemporâneo, lá de trás. E o artigo 49, gente, lá da IN 128. Olha a pegadinha no artigo 49. Observado o disposto lá na seção 4 e 5 desse capítulo, para fins de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade lá no CNIS, do vínculo empregatício urbano-rural, aí vem a pegadinha, com admissão anterior à data da instituição da carteira de trabalho digital, que permaneceu ativo a partir desta data, estando encerrado ou não na data da análise. A comprovação junto ao INSS far-se-á. O que quer dizer? Se você tem um vínculo extemporâneo lá no CNIS, e esse vínculo ele tem origem com uma data antes da instituição da carteira de trabalho digital, e ele foi finalizado a partir da data da carteira digital, tem que tomar cuidado, porque geralmente, sabe o que as empresas fazem? Depois que ela mandou as informações lá no e-social, ela vai encerrar o vínculo do segurado, ou melhor, deveria encerrar o vínculo no segurado através do e-social. E aí o e-social vai pegar essa informação e vai mandar para o CNIS com a data de encerramento do vínculo. Só que essa data ela vai estar onde? Só na carteira de trabalho digital. Porque na carteira de trabalho física, boa parte das empresas não estão fazendo mais. Simplesmente a empresa fala, não, agora não é mais na carteira física, agora é tudo no e-social. E se esse vínculo ele entrou no CNIS de forma extemporânea? Por que extemporânea? Quando foi feito o registro lá do empregado, a empresa encaminhou as informações fora do prazo. E aí entra lá no CNIS dele de forma extemporânea. E como é que ele vai resolver isso daí agora? Aqui tem algumas hipóteses que por enquanto eu não vejo como o segurado vai comprovar. A não ser apresentar ali o termo de rescisão do contrato de trabalho, se ele guardar, como é que ele vai comprovar a regularidade do vínculo dele? O que é mais engraçado é que é o seguinte, a nova instrução normativa do INSS, a 128, ela joga muito a responsabilidade para o segurado. Isso para mim já não era novidade, porque quando veio o decreto 10.410, lá em 2020, ele já trazia no seu bojo várias obrigações para o segurado. Para o segurado, agora é o segurado, é seu representante legal, é seu procurador. Várias obrigações recaem nas costas agora do segurado. E nós precisamos ficar atento com isso. E tanto a instrução normativa 128 como essas 10 portarias que eu listei para vocês, todos entraram em vigor hoje, na data da sua publicação, inclusive para requerimentos pendentes de análise ou decisão administrativa. Pendentes de análise ou decisão administrativa. Então, o que você tem que fazer? Você deu entrada em algum requerimento, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa ali complicando, o que você vai fazer? Eu vou olhar aqui o que está na IN 128, eu vou olhar essas portarias para ver o que eu tenho que complementar ali no meu requerimento. O que eu tenho que complementar ali para poder resolver essa situação. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Tem que tomar cuidado, porque eu achei isso daqui temerário, porque cai muito nas costas do segurado. E aí eu volto a pergunta para vocês. IN 77, 803 artigos. Servidores, conheço, alguns poucos conheciam a IN. Agora nós temos 2.282 artigos. Fora os, estou falando só de número de artigo, fora parágrafo, inciso, a linha. Se for contado isso aí, passa fácil dos 3.000. Passa fácil de 3.000. Muito fácil mesmo. 2.282 artigos que você precisa
estudar. Podemos arguir que fere os princípios da lei? Com certeza, não só da lei 9784, como todos os outros. Aqui, pelo que eu vi aqui, no que eu olhei hoje, eu não estudei a IN inteira. Eu olhei os principais pontos que do meu dia a dia, igual eu falei de manhã para vocês, quem acompanhou de manhã, eu estudei os principais pontos, eu olhei todos os principais pontos. Então, ela conflita, a instrução normativa conflita com portaria. É sério! A instrução normativa, ela conflita com portaria, tá? Quer ver? Deixa eu até olhar aqui qual que era. Eu mandei pra galera. Quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó. Vou falar pra vocês. Ela conflita, instrução normativa, ela conflita com portaria. A instrução normativa 128 de 2022, lá no seu artigo 300 e... Cadê? Ela conflita com, ou melhor, eu não sei se a portaria conflita com a IN ou se a IN que conflita com a portaria, tá bom? Então, ela conflita, tá? Ela conflita. Por exemplo, quem quiser anotar, anota aí. A IN 128, artigo 383, parágrafo 5º, 128, a IN 128, artigo 383, parágrafo 5º, ele conflita com a portaria 991, lá no seu artigo 521, parágrafo 3º. Então, eu já tenho um conflito. Mal nasceu e eu tenho um conflito. A portaria 991, lá no 523, parágrafo 521, parágrafo 3º, olha para vocês verem, conflita com o artigo 383, parágrafo 5º da IN 128. Mal começou e já tem aí um conflito das normas. Imagine na cabeça do servidor. Então, para o servidor vai falar, eu vou olhar o que está aqui na portaria e eu sento o porrete no segurado. Ah, não, eu vou olhar aqui o que está na instrução normativa. Aí eu vou seguir o que está na instrução normativa. Lembrando que, né, dentro da hierarquia, a portaria ela é abaixo da instrução normativa. Então, vamos sempre utilizar a instrução normativa, tudo bem? Ainda consta 16 anos na IN como idade mínima para o segurado especial, ao contrário da portaria, exatamente. Lembrando, viu, gente? Outra coisa, tivemos hoje também uma outra portaria, 1432, que ela revogou aí uma porrada de coisa. E aí, dessas revogações, o que me deixou mais chateado foi a revogação do Memorando Conjunto Circular 24 de 25 de julho de 2017. A portaria ela revogou esse memorando. Esse memorando ele era bom porque ele tratava do reconhecimento de tempo especial, né? Então já importava o tempo especial reconhecido no outro requerimento para esse. Agora está revogado esse memorando conjunto circular. Eu acredito que isso deve estar sendo tratado lá na portaria que trata de benefícios da 992, que eu não tive o tempo de chegar lá ainda. Mas aí a gente vai trocar algumas ideias sobre isso daí, tá bom? O que eu recomendo a vocês? Igual eu falei de manhã, estudar por partes a IN, igual o Jack, né? Não tem o Jack que é por parte? Vamos estudar a instrução normativa e todas as portarias por parte, tá bom? É isso agora. Eu preciso encerrar, viu, gente? Porque eu vou começar a aula agora na pós-graduação. Mas amanhã eu tô aqui de novo, 9h27, eu vou abrir esse trem aqui de novo. E quem quiser acompanhar aí, a gente vai tratar sobre mais algumas bizarrices aqui da portaria. Ó, vou falar para vocês que estão aqui, tá bom? Vou falar para vocês que estão aqui. Eu não tô triste que o INSS fez isso não, viu? Não tô não. Sabe por quê?
Porque eu vou ter muito mais trabalho, né? Eu vou ter muito mais trabalho, tá? Eu não tô triste não, sabe por que eu não tô triste? Porque eu vou judicializar muita coisa agora. Isso aqui só vai ser resolvido no judiciário, então eu não tô triste não. Quanto mais o INSS faz isso, nós vamos fazer o quê? Judicializar, tá bom? Vai ter aula hoje ao vivo na pós. As minhas aulas da pós são todas ao vivo, gente. Vocês estão cansados de saber isso. As minhas aulas da pós são todas ao vivo, tá? Todas. E hoje tem, tá bom? Daqui a pouco, 7 horas, começa. Certo? Eu não tô triste não, viu? Eu não tô triste não que o INSS fez isso daqui não. Sabe por quê? Porque exatamente, vai chover, trabalho. Ele vai dar porrada no segurado, o segurado vai vir atrás da gente, a gente vai judicializar isso daqui, tá bom? É isso daí. Amanhã, para quem quiser me acompanhar, às 9h27, vou abrir aqui novamente o meu computador, vou ligar aqui o meu computador e aí nós vamos tratar aqui dos assuntos, tá bom? Michel, empregados domésticos, muita coisa ela tratou de empregado doméstico, muita coisa. Qual pós? A única pós-graduação que eu dou aula é a melhor pós-graduação do Brasil, que é da A Jurídica. É a única pós-graduação que eu dou aula. Então, vai lá, Silvana, vai lá fazer a sua matrícula na pós-graduação da A Jurídica, certo? Gente, deixa eu aí que eu vou agilizar aqui as minhas coisas. Preciso tomar um café, porque eu começo às 7 e paro às 9, tá bom? Um beijo no coração de vocês aí e a gente se encontra amanhã. Você é da A Jurídica? Sou da pós da A Jurídica. Só A Jurídica. A única pós-graduação que eu dou aula é na pós-graduação da A Jurídica. Nenhuma outra mais, tá bom? Beijo pra vocês. Até mais tarde, os alunos da A Jurídica. A gente se vê daqui a pouquinho. A gente se vê aí. E amanhã, às 9h27, eu estarei aqui de novo falando aí alguma coisa, tá bom? Sobre as bizarrices aqui do INSS. Beijo, tchau, fui!